O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que estava seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviam as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse dia 4 de janeiro, primeira quinta-feira, celebrando a nossa devoção a São Francisco, nosso padroeiro, nosso protetor, também alimentando a nossa fé com a palavra de Deus e a Santa Eucaristia. Lembrando que sempre que nós iniciamos um novo ano, normalmente, nós temos em nosso coração novos propósitos. Alguns pensam no novo ano, naquele propósito de fazer aquele exercício físico que tanto é necessário para a sua saúde. Muitos de nós também temos o propósito do ano que se inicia de sermos mais pacientes, mais amorosos com aquelas pessoas com as quais nós convivemos, sobretudo com a nossa família, sendo mais compreensível, capaz de perdoar e amar assim verdadeiramente. Mas todos nós que temos fé, sempre que inicia um novo ano, temos que ter em nosso coração aquele propósito de ser mais fiel a Deus, expressar a nossa gratidão ao amor que Deus tem por nós, o amando, o colocando acima de tudo em nossas vidas. Mas sabemos que por nossas forças, ou seja, por nossa fraqueza humana, não somos capazes de fazer nada de bom, mas sempre contamos com a graça, a proteção de Deus. Ele conta com o nosso esforço, e a nós que temos a graça de procurar a Jesus Cristo, devemos cada vez mais ter esse desejo de permanecer mais tempo com Jesus Cristo, para assim, o conhecendo cada vez mais, ser capaz de levar a Cristo à nossa família por meio da nossa fé, do nosso testemunho. E é sobre isso que fala a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, pois estamos celebrando a segunda semana do tempo do Natal, contemplando o Deus que nos ama tanto, que por amor enviou seu Filho Cristo ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, a vida eterna. E nessa segunda semana do Natal, nos preparamos para domingo celebrar a Epifania do Senhor, contemplando aquele dia que os magos, vindo de terra distante, chegaram até Belém. Lá contemplaram a Sagrada Família, e ali Cristo foi apresentado como Deus que veio para salvar todos, não somente o povo judeu, mas todos os povos e nações representadas nos magos. E na segunda-feira concluímos o tempo do Natal com a festa do batismo de Jesus Cristo, e assim o Evangelho nos prepara para bem celebrar esses 2 grandes mistérios do tempo do Natal, no Evangelho, apresentando a conclusão da missão
de João Batista, o início da missão de Jesus Cristo, a escolha, já o chamado, dos 3 primeiros discípulos que se convertiam, deixavam as trevas, procuravam a luz, e diante disso, muitas pessoas já se perguntavam se João era o Messias. É tanto que os chefes do povo judeu enviaram levitas e sacerdotes para perguntar a João se ele era o Messias, mas João, com muita humildade, reconhecendo a sua missão, afirmou que ele era apenas a voz que clama no deserto, não era digno de desamarrar o nó da sandália do Cristo, o Salvador. E assim João, na sua humildade, foi o maior dos profetas, foi declarado por Jesus Cristo o maior que já nasceu de homem e de mulher. E João teve a grande graça de batizar a Jesus Cristo no Rio Jordão, e depois de Cristo foi batizado, iniciou a sua missão. Pela segunda vez, João viu a Jesus Cristo, como ouvimos no início do Evangelho, e João apontou a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E assim João, com essas palavras, informa verdadeiramente qual é a missão de Jesus Cristo, porque ele foi enviado por Deus Pai ao mundo para tirar o pecado. Ele é o Cordeiro que se imolou para nos salvar. E quando João afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, nos faz lembrar que lá no Antigo Testamento, em sacrifício, e assim tirar todo o pecado do mundo. E lembramos também que o povo judeu a cada ano se reunia para festejar a Páscoa, a saída da escravidão do Egito para a libertação na terra prometida, e a cada ano era imolado um cordeiro como sinal de gratidão de Deus que libertou o seu povo. O povo de Deus oferecia no templo cordeiro como sacrifício pela expiação dos pecados. E assim, quando João diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, ele vem afirmar que Jesus Cristo, aquele menino que nasceu na simplicidade da gruta de Belém, ele recebeu essa grande missão de, no altar da cruz, derramar o seu sangue como cordeiro imolado para nos lavar, nos purificar de nossos pecados e assim abrir para todos nós as portas do céu, nos conceder a salvação. E quando João apontou Cristo como Cordeiro de Deus, 2 de seus discípulos, André e João Evangelista, logo deixaram de seguir a João Batista e passaram a seguir a Jesus Cristo. E quando Cristo percebeu que os discípulos estavam em busca dele, Jesus Cristo, com muita bondade, olhou para eles e disse: o que vocês procuram? E assim Cristo, ele sempre está disponível a se revelar àqueles que o procuram de coração sincero. E depois que os discípulos disseram: Senhor, aonde mora? Não queriam saber apenas o endereço de Jesus Cristo, mas queria verdadeiramente o conhecer. E aquele momento de encontro de João e de André com Jesus Cristo foi tão importante que João não esqueceu mais aquele momento. Mais de 30 anos depois, 60 anos, quando ele escreveu seu evangelho, ele disse que tudo aconteceu às 4 horas da tarde, e o resto daquele dia passaram com Jesus Cristo, e assim verdadeiramente conhecendo a Jesus Cristo, eles passaram a ser anunciadores, porque a primeira preocupação, a primeira atitude de André, depois de conhecer a Jesus Cristo, foi de levar Cristo até o seu irmão Simão, afirmando: nós encontramos o Messias, o Cristo Salvador. André conduziu seu irmão até Jesus Cristo, e Cristo olhou para Simão e também o chamou para ser seu seguidor, dizendo: você é Simão, a partir de hoje você vai se chamar Pedro. E sabemos que depois Pedro foi aquele escolhido para, sobre a sua fé, ser edificada a igreja de Cristo. E assim todos nós que nos reunimos com fé nesse dia dedicado ao nosso padroeiro de São Francisco, fiel imitador de Jesus Cristo, que por meio de suas palavras, também por meio do seu testemunho, levou muitas pessoas a Jesus Cristo, levou Cristo a muitas pessoas. Devemos assumir essa atitude de cada vez mais ter o desejo de conhecer a Jesus Cristo. Sabemos onde o encontramos, que é na igreja que ele fundou, e tendo encontrado Jesus Cristo, assumir essa missão de levar Jesus Cristo à nossa família, também aos nossos amigos, porque muitas vezes tem pessoas em nossa casa, nosso ciclo de amizade, que ainda não conhecem verdadeiramente a Jesus Cristo. E a nossa grande missão de
Devoto de São Francisco é, imitando a São Francisco, sempre ser capaz de, por meio de nossas palavras e atitudes, levar Cristo à nossa família, trazer nossa família até Cristo.